Não sei como é convosco, mas a ideia que eu tenho é que todos nós que vamos lendo e estudando a Bíblia assim ao longo dos anos, vamos todos encontrando assim as nossas personagens favoritas, com quem nos relacionamos mais ou por quem sentimos mais adoração. E assim, uma dessas personagens para mim é o apóstolo Paulo. Eu acho que o apóstolo Paulo é assim uma figura fascinante, muito mal entendida em alguns círculos, acho eu, do cristianismo, porque olhamos para eles com os óculos do século XXI e não entendemos o homem revolucionário que ele foi na sua época e não percebemos que muito do que experimentamos hoje na nossa sociedade ocidental é fruto do trabalho dele, que nem ele na época tinha consciência, noção disso. E eu gostava de que pudéssemos ler assim um episódio muito interessante da vida do apóstolo Paulo e convidava que pudéssemos abrir juntos e ler juntos em Atos, no capítulo 26. Atos, este livro que narra assim a gênese e o desenvolvimento da igreja. E vamos ler um episódio da vida de Paulo que parece expressar mais derrota do que vitória. Mas vamos ler, antes de falar muito mais. Só dar aqui um contextozinho. Paulo está preso. Paulo está preso e já está preso há um bom tempo. E anda ali de instância para instância, sem se resolver a situação. E aqui neste episódio em concreto, ele está preso, creio que já há uns 2 anos ou mais. Os seus perseguidores exigem a sua morte, querem mesmo que ele morra. Procuraram matá-lo de várias formas, mas como Paulo foi entregue às autoridades romanas, então eles agora queriam exigir o seu julgamento. E Paulo está diante do novo governador romano, daquela região do Império, chamado Festo. E Festo não encontrava em Paulo culpa nenhuma, porque parecia que aquelas acusações eram infundadas, não havia grande razão para mantê-lo preso, só que Paulo tinha apelado para César. Mas Festo não queria enviar Paulo para César sem uma razão que o justificasse. Porque senão o que é que acontecia? Também o imperador ia dizer, olha, quanto é que achas que vale o meu tempo para estar a enviar pessoas assim sem jeito nenhum? Aquilo podia significar também o fim da vida dele. Então, ele queria perceber o que fazer com Paulo. Então, o que é que ele pensou? Deixa-me chamar o rei dos judeus, Agripa II neste caso. Ele conhece bem os costumes, ele conhece bem a linguagem. Eu preciso de ajuda para perceber o que fazer com este imbróglio aqui, que isto está complicado. Então este é o cenário, era o cenário que estava montado. Então, na incapacidade de apresentarem algum tipo de acusação coerente que justificasse enviar Paulo ao imperador, Festo pede ajuda a Agripa II, rei da Judeia, que era no fundo um vassalo do Império. Então agora sim gostava de, tendo aqui o cenário montado, gostava de vos convidar a ler juntos a partir do verso 1. E vamos ler até o verso 11. Então Agripa disse a Paulo, olha, tens permissão para falar em tua defesa. A seguir Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Paulo era de Tarso, ou seja, ele era um judeu, mas nascido fora da região dos judeus, numa cidade do Império. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto na minha terra natal, como depois também em Jerusalém, por onde fui muito novo, era o que ele queria dizer. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, ou seja, Paulo, ele próprio tinha sido um fariseu, tinha sido educado
naquele setor da religião judaica, vivi de acordo com a seita ou com o setor mais severo, mais rigoroso da nossa religião. Agora, estou a ser julgado por causa da minha esperança naquilo que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou a ser acusado pelos judeus. Por que é que os senhores acham impossível que Deus, se Ele é Deus, que Ele ressuscite dos mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Vamos escutar aqui o testemunho de Paulo, porque as suas palavras agora vão ser assim intensas. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Todos eles sabem disto, era o que Paulo queria dizer. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Qual era a acusação contra eles? Eram cristãos, eram blasfemos. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Na minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Até aqui. Então, Paulo, antes de se tornar ele mesmo um cristão, ele tinha sido um violento perseguidor de cristãos. Alguém que nós, se calhar, poderíamos facilmente identificar com aquilo que acontece em alguns países islâmicos hoje em dia. Nós hoje sentimos uma grande apreciação por Paulo. Esquecemos que na altura que ele conheceu, naquela altura ele não era flor que se cheire, não era mesmo, não era a igreja, como devem imaginar, não morria de amores por ele. Queriam era vê-lo à distância. Então Paulo está a apresentar aqui o seu testemunho. De facto, se puxarmos aqui um bocadinho pela cabeça, quando é que é a primeira vez que ouvimos falar do apóstolo Paulo? Alguém tem noção, assim, presente de cabeça? Na morte de Estevão, não é? É a primeira vez que se ouve falar deste homem. Quando Paulo fazia um discurso, há alguns anos atrás, em Jerusalém, ele dizia assim: quando estavam a matar Estevão, tua testemunha, era uma oração que ele fazia, eu também me encontrava lá e aprovei aquele crime. Até tomei conta da roupa dos assassinos. Palavras de Paulo. Veja outro testemunho que ele dá. E agora escrevendo aos Gálatas. Certamente já ouviram falar do modo como eu vivia quando seguia a religião judaica. Sabem como eu perseguia com violência a igreja de Deus e procurava destruí-la. É este homem, Paulo. Estava a ultrapassar muitos outros judeus da minha geração devido ao grande zelo pelas tradições dos meus antepassados. Ou seja, Paulo, ainda numa tenra idade, já era alguém muito conceituado dentro da religião pelo zelo com que ele vivia para guardar a tradição. Mas depois vejam o que ele escreve, por exemplo, a Timóteo. Eu gosto particularmente desta tradução. Diz assim: fui beijado pela misericórdia. Embora eu fosse um blasfemo, um perseguidor de crentes e um escarnecedor daquilo que veio a revelar-se como sendo a verdade. Eu era ignorante e não sabia o que estava a fazer. Fui inundado por uma graça tão incrível como um rio que transborda, até que fiquei cheio de fé e de amor por Jesus, o ungido. Testemunho incrível. Eu acho que é por isso que me fascina esta personagem. Ele fazia o que fazia na velha vida por zelo, achando que estava a honrar a Deus fazendo o que fazia. E a transformação depois foi tão grande. Eu gosto desta expressão, fui beijado
pela misericórdia. Lemos mais um bocadinho? Vamos aqui a partir do verso 12 até ao 16. E ele continua a dar o seu testemunho. Numa dessas viagens, eu estava a ir para Damasco, com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Que autorização e permissão? Para continuar o trabalho dele. Ele ia no trabalho de perseguição de cristãos. Era o que ele ia fazer. É isso que ele está a dizer. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Resistir ao aguilhão só te trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, fica em pé. Eu te apareci para te constituir servo e testemunha do que viste a meu respeito e do que te mostrarei. Eu te livrarei do teu próprio povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo, continuando o seu testemunho, ele diz: isto era aquilo que eu era, mas para minha surpresa, aquele a quem eu perseguia apareceu diante de mim. E depois há aqui esta expressão muito particular, que diz que Paulo este é o único testemunho, temos vários testemunhos de Paulo, este é o único testemunho onde Paulo especifica este pormenor, que ele ouviu uma voz de Jesus que lhe disse em aramaico. Aramaico não era a língua comum de Paulo. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E provavelmente, se eu perguntar, nós vamos ter aí muitas formas diferentes de traduzir esta expressão. Certo? Por exemplo, a minha diz aqui, estamos a falar do verso 14. Saulo, Saulo, porque me persegues? Resistir ao aguilhão só te trará dor. Isto é o que diz a minha tradução. Alguém tem alguma coisa diferente? Como? Não adianta lutar contra a minha vontade. Não adianta, olha a diferença. Não adianta lutar contra a minha vontade. Como é que a mesma coisa é? Alguém tem alguma coisa ainda diferente? De nada te serve revoltar-te como um animal espicaçado. De nada te serve revoltar-te como um animal espicaçado. Parece que, o que é que se passa aqui? Alguém tem alguma coisa ainda diferente? Não. Assim que justifica ouvir? Mas isto já, eu tenho aqui algumas traduções, por exemplo, que de nada, uma delas é esta: de nada te ser revoltar-te como um animal espicaçado, resistir ao aguilhão só te trará dor. Outras dizem: não é bom que sejas obstinado. Outras dizem: só estás a magoar-te a ti quando resistes ao meu chamado. O que é que se passa aqui? Bom, é interessante começar por realçar que Jesus diz-lhe isto e Paulo especifica que houve esta expressão em aramaico. Não houve em grego, não houve em latim, não houve em hebraico, houve em aramaico. E o aramaico era assim, a língua, era o vernáculo, era a língua comum do povo judeu. O hebraico era uma língua mais litúrgica, como era antigamente aqui nos países católicos, que se usava o latim na missa. Era a mesma coisa que acontecia com o hebraico naquela altura, era a língua só das cerimónias. O aramaico era a língua comum do povo. O que é interessante é que Jesus diz-lhe isto em aramaico, mas isto não faz parte nem da cultura, nem dos escritos do povo judeu. Isto não é um provérbio que vamos encontrar no Velho Testamento, não é uma expressão dos Salmos, não é uma expressão dos profetas,
Não, não existe. Qual é a origem desta expressão? Deste provérbio, dura coisa até a recalcitrar contra os aguilhões. Isto vinha dos poetas gregos. Era uma expressão dos tragediógrafos, os escritores de tragédias gregos. Acho que foi Ésquilo e Epimênides que... Não importa, agora, dois grandes escritores de tragédias gregas que viveram alguns séculos antes de Paulo, que começaram a usar esta expressão e ela se popularizou no mundo que lia os poetas gregos, que naquela altura era um mundo muito grande, um mundo que tinha sido helenizado e depois invadido pelo Império Romano. Mas a cultura era essa. E na cultura, o que é que isso significava? Esta era uma imagem. Na cultura grega, isto era obviamente uma metáfora com base numa cena comum do campo. Os bois eram espicaçados com aguilhões de modo a avançarem, continuando a puxar o arado na devida direção. Percebe? Era o que significava este provérbio. O provérbio significava, dentro da cultura latina, não vale a pena lutar contra o destino, contra a vontade dos deuses. Eles vão sempre levar a melhor. Era o que significava esse provérbio dentro da cultura que dominava o Império Romano. E isto parece tão estranho. Porque é que Jesus aparece a Paulo e, em vez de usar uma expressão da cultura judaica, em aramaico lhe diz um provérbio comum no Império Romano que vinha dos poetas gregos? O que é que se passa aqui? E é curioso também que só aqui, de todas as vezes que Paulo apresenta o seu testemunho, aparece este provérbio. O que é que se passa? Paulo, como sabemos, era um homem culto, da elite intelectual do seu tempo. Percebemos que ele era versado nos poetas e nos filósofos gregos pela inclusão que faz de várias citações nas suas cartas e até naquele episódio quando ele discute lá com os sábios em Atenas. Paulo conhecia bem a cultura grega. Mas Paulo também era um judeu, devoto, fariseu, conhecedor profundo da sua cultura e da história do seu povo. Então Paulo era uma pessoa peculiar. Não havia muitas pessoas no seu tempo com estas características. Então, talvez com isto, vamos pensar juntos, talvez com isto Jesus estivesse a dizer a Paulo várias coisas ao mesmo tempo. Número 1, Paulo estava a lutar com o próprio Deus e todo o seu esforço não seria suficiente para impedir aquilo que ele tinha colocado em marcha a partir da cruz. Ou seja, era inútil. Jesus estava a dizer, Paulo, todo esse teu esforço é inútil. Tu não tens poder para travar aquilo que Deus está a fazer. E eu lembrei-me daquele texto em Isaías que diz: de eternidade em eternidade eu sou Deus, não há ninguém que possa impedir-me de fazer o que faço. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, por um lado, Jesus estaria a dizer isto a Paulo: Paulo, se o que está a acontecer é Deus que está a fazer, todo o teu esforço não vai servir de nada. É ridículo. É energia gasta à toa. Segundo, ao tentar fazê-lo, estava a trabalhar contra si mesmo. Porque Jesus era precisamente aquilo que ele e todo o seu povo aguardava há imensas gerações. Aliás, foi assim que Paulo começou esta conversa, não é? Eu vou relembrar. Agora por eu esperar o cumprimento da promessa de Deus aos nossos antepassados, estou a ser aqui julgado. As 12 tribos de Israel lutam noite e dia para alcançar esta esperança que eu tenho. Então, por um lado, Jesus estava-lhe a dizer: estás a lutar contra o próprio Deus, é um esforço inútil. Segundo, ao tentar fazê-lo, estava a trabalhar contra si mesmo, estava a lutar contra aquilo que ele próprio esperava há gerações com o seu povo e não tinha noção. E número 3, quando Jesus alia o vernáculo judaico ao mito grego, provavelmente estará a indiciar a vocação de Paulo, ser uma ponte fundamental entre dois mundos muito distantes
que se encontrariam num só, a igreja. E esta era a vocação de Paulo. Escutem o que Paulo diz assim aos Gálatas. Mas a vontade de Deus era outra. Mesmo antes de eu nascer, Deus já me tinha escolhido e designado com uma bondade que eu não merecia, para revelar o seu Filho em mim, a fim de que o pregasse entre os gentios. E quando depois daquele encontro com Jesus, Paulo é enviado a Ananias. Ananias era um cristão que estava com muito medo de Paulo e que não confiava. E Jesus diz-lhe assim: vai, porque eu escolhi esse homem para ir falar de mim aos pagãos, a reis e ao povo de Israel. Então uma pergunta. Porquê é que só aqui, neste episódio, Paulo inclui este pormenor no seu testemunho? Talvez porque ele tenha tido consciência do quão profético era o momento que estava a viver. Perfeitamente alinhado com a sua vocação. O seu público, naquela hora, era composto pelas mais altas autoridades judaicas e romanas e usou de tudo o que tinha ao seu dispor para expor o Evangelho a uns e outros, numa linguagem que pudessem entender. Então Paulo não olhava para aqueles homens como sendo os seus inimigos. Paulo não estava tomado nem de medo, nem de raiva. Ele entendia, são estas as pessoas a quem Deus me enviou. E nós podemos ler o testemunho e perceber o esforço de Paulo, mais do que em defender-se a si mesmo, em apresentar o Evangelho àqueles homens. E isto tem que nos ensinar alguma coisa. Como é que nós olhamos para aqueles que nos perseguem? Isto tem que nos fazer refletir, tem que nos fazer pensar. Se lermos mais um bocadinho, e a partir do verso 17, se ainda tiverem aberto, diz assim. Paulo continuava com estas palavras: proteger-te-ei tanto dos teus compatriotas como daqueles que não são judeus. Sim, vou enviar-te até aos gentios para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, de modo a que recebam o perdão dos seus pecados e tenham um lugar entre o povo de Deus que está santificado pela sua fé em mim. Paulo está a contar que ouviu isto. Então Paulo desejava para aqueles que o perseguiam a mesma graça que ele, tendo sido um perseguidor da igreja, tinha experimentado. Percebem o que estamos a dizer? Paulo não estava cheio de raiva daqueles homens. Paulo queria que eles experimentassem a mesma raiva que ele, antigamente um raivoso perseguidor, tinha experimentado também. Por isso ele continua a dizer: e assim, ó rei Agripa, não fui desobediente a essa visão celestial. Preguei primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, anunciando-lhes que todos devem abandonar os seus pecados e converter-se a Deus, provando o arrependimento com a prática das boas obras. Então, mais uma vez, Paulo não estava tomado nem de medo, nem de raiva. Escutem isto. Paulo, estando preso, era inteiramente livre. Eu vou dizer outra vez. Paulo, estando preso, era inteiramente livre. O seu destino estava nas mãos de Deus, a cujo amor ele se havia rendido. Ele não estava ali preso porque os homens tinham conseguido impedir o propósito de Deus. Era o seu entendimento. Ele estava ali porque era o propósito de Deus que ele ali estivesse. Era a forma como ele entendia. Então, eles achavam, sim, que tinham Paulo ali preso para o julgar, sem se aperceber que Deus é que os tinha a eles presos naquele momento para escutarem Paulo testemunhar. Os prisioneiros ali eram aqueles que julgavam Paulo e não Paulo. É um entendimento diferente. Talvez por receio de que o discurso de Paulo pudesse provocar no rei Agripa, Festo interrompe-o e diz-lhe: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Tu estudaste mais, estás louco. Para. Porquê? Porque Paulo, o objetivo de Paulo não era defender-se, não era escapar-se daquele lugar. O objetivo de Paulo era cumprir a sua vocação. Ele entendia que Deus o tinha chamado para aquele lugar
e para aquela hora, para ser uma testemunha diante daqueles homens. Por isso Paulo traz aquela componente do seu testemunho, porque ele quer falar ao coração daquele homem, daquele Festo, e de todos os que estariam ali certamente a escutar. Vamos ler um pouquinho mais até ao fim aqui do episódio, versos 24 a 29. A esta altura, Festo interrompe a defesa de Paulo e diz-lhe em alta voz: Tu estás louco, Paulo! As muitas letras estão a levar-te à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou a dizer é verdadeiro e de bom senso. O rei está muito familiarizado com essas coisas e posso falar-lhe abertamente. Estou certo que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Achas que em tão pouco tempo podes convencer-me a tornar-me cristão? Então, vocês entendem o que é que Paulo está a fazer? Ele não está a tentar escapar-se e ficar... Ele está totalmente comprometido com a sua vocação, com a sua missão, com a forma como ele entende aquele momento. Paulo responde: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. E Agripa disse a Festo: Ele bem poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Paulo acabou por seguir então para César, a quem tinha apelado. Cumpriu o seu propósito, falar aos pagãos, a reis e ao povo de Israel. E agora começamos aqui a aterrar no ponto que eu creio que nós precisamos de refletir e trazer para nós. Nem tudo o que parece uma derrota o é de facto. Nem tudo o que parece uma vitória é sinónimo de bênção de Deus. Como é que nós olhamos para a nossa vida, para os acontecimentos à nossa volta? Precisamos nos alinhar com o propósito eterno de Deus e lembrar este princípio do Evangelho. Só vive de facto quem se dispõe a abraçar a morte. Precisamos de aprender a olhar para a vida a partir da perspectiva de Deus, para poder terminar como Paulo, anos mais tarde, a dizer: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E vejam a esperança dele. Desde agora, desde este momento, eu sei, a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Uma pergunta. Teria Paulo, no fim da sua vida, no fim do seu ministério, a imagem de um homem relevante e bem-sucedido? É que nesta mesma carta que Paulo diz estas palavras, combati o bom combate, etc., ele diz: Timóteo, todos me abandonaram. Sabe o que é que muita gente terá pensado naquela altura? Porque seres humanos são seres humanos. Bom, Paulo ficou para lá preso, é porque ele de certeza que deixou de agradar a Deus. E quando nós percebemos algumas cartas de Paulo, percebemos que era mesmo esse o sentimento de alguma... E medo de alguns crentes que pensavam que se isso aconteceu com Paulo, o que é que vai acontecer connosco? E que Paulo sente esta necessidade de lhes ensinar há propósitos de Deus que parecem insucesso aos olhos dos homens. Mas é Deus a fazer acontecer aquilo que é inimaginável. Porque Deus trabalha ao longo de milénios. Nós vivemos umas poucas dezenas de anos. O que é que nós sabemos? E o que é que nos ocupa? Nós vivemos para quê? Nós perseguimos o quê?
O que é que nós consideramos que é a bênção de Deus? Paulo não terminou a sua vida um homem rico, abastado, cheio de gente a bater palmas à sua volta e a apreciar muito o seu ministério. Uma outra pergunta. O que é que vale mais? A apreciação dos homens ou a aprovação de Deus? O que é que nós perseguimos? A apreciação dos homens ou a aprovação de Deus? Nós não seremos recompensados pela grandeza ou pela aparência de grandeza do nosso ministério, mas pela fidelidade à nossa chamada. Pela fidelidade à nossa vocação, à vocação que Deus nos deu. Cada um seja o que Deus os chamou a ser. Eu preciso de me lembrar a mim próprio, muitas vezes, disto. Porque muitas vezes aquilo que nós perseguimos e ambicionamos não tem a ver com outra coisa senão com insegurança, vaidade, orgulho. E Paulo estava muito comprometido com algumas coisas, mas com nenhuma dessas, parece-me. Ele estava totalmente comprometido com a vocação que Deus lhe tinha dado. Se isso passava por viver 3 anos em Éfeso, onde vinha gente de todo o mundo para o ouvir, Paulo estava disponível para isso. Se isso envolvia estar 3 ou 4 anos preso, Paulo estava igualmente disponível para isso. Porque a alegria do seu coração, o entendimento que ele tinha acerca do seu valor pessoal, não estava na apreciação dos que o rodeavam. Não estava nas palmas, não estava na bajulação. A alegria de Paulo, a certeza do seu valor pessoal, estava no que ele ouvia o Senhor dizer dele. Estava nesta esperança: em breve estarei diante de Deus e esta coroa de justiça me espera na sua presença. Então nós não seremos recompensados por outra coisa a não ser pela nossa fidelidade. E isso pode ter aparência de muitas coisas diferentes. Nós podemos avaliar-nos uns aos outros de muitas maneiras. O Senhor olha para o coração. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece as motivações. O Senhor conhece o porquê de fazer o que fazemos. Talvez por isso Jesus disse a determinado momento, e estas alturas são perturbadoras para mim e causam muito temor de Deus no meu coração: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E quando Jesus diz isto, Jesus diz: olha, muitos virão diante de mim a dizer: olha, não curámos uma data de doentes em teu nome e não expulsámos demónios. E eu vou-lhes dizer: apartem-se da minha presença, nunca vos conheci. Então a minha pergunta é: somos conhecidos de Deus? Vivemos em intimidade com o Espírito de Deus? Vivemos procurando esta submissão, esta sujeição à sua voz? Encontramos o nosso valor pessoal a partir do testemunho do seu Espírito em nós, que diz Filho amado, e ao qual nós respondemos: Abba, Pai. É aí que encontramos o nosso valor, o nosso sentido de valor, ou é naquilo que os outros têm para dizer acerca de nós? O que é que buscamos? O que é que procuramos? Como é que entendemos? O que é que nós entendemos ser a bênção de Deus? São perguntas que nós precisamos nos fazer para avaliar se estamos no caminho estreito que conduz à salvação. Então cada um seja aquilo que Deus os chamou a ser. Sabem, se Paulo não tivesse preso tantos anos, provavelmente não teríamos muitas das cartas que temos, que moldaram a igreja pelos 2 milénios que se seguiram. Deus estava distraído? Deus esqueceu-se de Paulo lá na prisão? Certamente não.
Foi agradável para Paulo? Provavelmente não. Mas produziu frutos que chegam até hoje, aqui em Portugal, tão longe daquele lugar, 2000 anos depois. Porque aquele homem escolheu ser fiel, obediente. Encontrava o seu valor, o seu sentido de identidade e de propósito na voz do Senhor, na voz do Espírito, na comissão que o Senhor lhe tinha dado. Então, Paulo dizia isto aos romanos: cada um não queremos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Cada um entenda o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação, e encontremos a nossa alegria em simplesmente ser fiéis a Deus e viver na sua presença. É com base nisso que seremos recompensados. Quando Jesus traz aquela parábola dos talentos, qual é a diferença entre a recompensa daquele que recebeu 2 talentos e aquele que recebeu 5? Qual é a diferença? Nenhuma. A recompensa é exatamente a mesma. Bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então não é o quão grande ou quão pequeno parece aquilo que estamos a fazer. É se estamos a ser fiéis àquilo que o Senhor nos deu para fazer. E nós precisamos de fazer esta pergunta diariamente: Senhor, o que é que esperas de mim? No meio desta situação, diante do que está a acontecer, o que é que esperas de mim neste momento? Diante das necessidades, as necessidades são um valor à nossa volta, mas as necessidades, nós não temos a mínima capacidade de dar resposta a todas as necessidades à nossa volta. Nós não somos Deus. Mas nós precisamos de perguntar: Senhor, onde é que me queres? Como é que me queres? É tão fácil nós depositarmos a nossa esperança de alegria no que fazemos ou na apreciação, mas tudo isso acaba por ser tão vazio. Tudo isso acaba por ser tão pobre, tão insignificante diante da voz de Deus, quando diz: meu filho, meu, o que é que pode haver de mais precioso do que ter Deus a chamar-nos de filhos? Então nós precisamos de viver a partir dessa consciência. E nós partimos para a vida, nós partimos para o trabalho, nós partimos para o ministério a partir dessa consciência. Não é porque vamos à procura de alguma recompensa aí. É porque já recebemos uma recompensa, já recebemos um privilégio tão maior do que merecíamos, e nós só queremos repartir graça, nós só queremos ser fiéis, nós só queremos dar lugar à chamada de Deus na nossa vida. Como é que vamos responder a isto hoje? Senhor, sonda o meu coração. Mostra-me se existe em mim algum caminho mau. Porque nós temos tanta facilidade em nos enganarmos a nós mesmos e em espiritualizarmos as nossas decisões e até pôr lá versículos. Senhor, sonda o meu coração. Mostra-me se há em mim algum caminho mau, para que eu me arrependa, para que eu possa alinhar a minha vida, o meu rumo, com aquilo que tu estás a fazer. Porque a vida do homem é mesmo como a flor do campo, como a erva do campo. Passa tão rápido. E viveremos o resto da eternidade com a consciência da forma como escolhemos viver esta vida. Amém. Senhor, estamos gratos porque não nos deixas sem a tua voz, Senhor. Obrigado pela presença do teu Espírito em mim, Senhor. Obrigado porque constantemente me encorajas, mas me corriges também, Senhor. Me guias
me dás um sentido de propósito, trazes significado à minha vida, mas também trazes correção quando é necessário. E diz: eu amo, eu desejo, eu quero, eu preciso tanto disso, Senhor. Então fala ao nosso coração, Senhor, que possamos terminar a nossa carreira como Paulo terminou, dizendo estas palavras, Senhor, tão fortes, Senhor, que também nós possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, fui fiel até ao fim no propósito que o Senhor me deu. Posso ter tropeçado aqui e ali, mas voltei a erguer-me e segui fiel na chamada. Senhor, dá-nos, sabemos que isto não vem de nós, é graça de Deus, Senhor, mas eis-nos aqui em Tua presença, Senhor, reconhecendo o quanto desejamos viver a nossa vida dessa forma, Senhor, sendo fiéis, e o quanto precisamos uns dos outros. Obrigado pelos irmãos, Senhor, obrigado pela igreja, obrigado pelas palavras de incentivo, obrigado pelas palavras de correção, obrigado porque tantas vezes te encontramos uns nos outros, Senhor. Tu és generoso conosco a esse ponto, Senhor. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado pela alegria que é termos família. Obrigado porque podemos lembrar-nos uns aos outros de que somos família de Deus. Obrigado porque podemos lembrar-nos uns aos outros que somos filhos do mesmo Pai e que temos uma eternidade diante de nós, Senhor. Queremos viver o nosso presente, o nosso dia de hoje, a partir dessa consciência, Senhor, de eternidade, Senhor. Que as nossas escolhas possam te honrar. Dá-nos o entendimento certo, o entendimento do céu de cada momento que estamos a viver, do momento que estamos a viver hoje. Dá-nos esse olhar, Senhor, lúcido, desperto, luminoso. Queremos entender a vida como Tu a entendes, Senhor. Queremos entender as circunstâncias como Tu as entendes, Senhor. Não queremos fugir, Senhor, dos lugares onde Tu nos colocaste, Senhor. Mas também não queremos correr para aqueles por onde Tu não nos chamaste, Senhor. Dá-nos este entendimento, Senhor, este sentido de missão, de vocação, Senhor, e que possamos encontrar a nossa alegria, Senhor, o nosso valor em Ti, Senhor. No descanso que há na Tua presença, no descanso que há em saber que somos Teus e só Teus para sempre. No nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Amém. Amém.